Olá, amigos e amigas que nos visitam nesta reflexão. Nós que estamos aí há alguns meses já fazendo uso apenas dos meios virtuais, da internet, para nos comunicarmos em função dessa pandemia. Agradeço a visita de vocês que decidiram doar o seu tempo para refletir e acompanhar as nossas reflexões, principalmente, em especial, os frequentadores e trabalhadores do Centro Espírita Caminho do Evangelho de São José dos Pinhais, no Paraná, Brasil, que encomendaram esta reflexão, já que também, como todas as casas espíritas, estão em quarentena, estão paradas com as suas atividades de palestras públicas, evitando, evidentemente, atendendo aí às solicitações e às determinações dos órgãos governamentais, principalmente aqueles ligados à saúde. Vamos refletir um pouquinho hoje, mas antes disso, é de bom tom que a gente eleve o nosso pensamento a Deus nosso Pai, rogando o seu amparo, principalmente nesses tempos que estamos vivendo aí de pandemia, que Ele possa amparar a todos. Rogar ao Mestre Jesus que esteja conosco a nos inspirar a todo momento, em especial neste momento que refletimos os seus ensinamentos e buscamos aprender um pouquinho mais para colocar em prática em nossas vidas. Nenhum conhecimento, Senhor, temos ciência que tenha utilidade se não aplicado no nosso dia a dia. O seu Evangelho não é diferente. Portanto, inspira-nos, orienta-nos e sustenta-nos nesses momentos de dificuldade. Se conosco, querido amigo. O tema que optamos para hoje intitulamos A Missão. E aí você poderia já me perguntar, mas a missão de quem? Bom, neste caso, já que estamos chegando aí a completar mais um ano do nascimento, da reencarnação daquele que veio cumprir uma missão entre nós, uma missão divina entre nós, a 3 de outubro de 1804, pouco, portanto, quase 216 anos já completados do seu nascimento, aquele que recebeu o nome de Hippolyte Léon, sobrenome Denisard Rivail. Depois adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Tirando Jesus, que foi o maior enviado divino de todos os tempos para servir de modelo e guia, inclusive a resposta formulada por Kardec em O Livro dos Espíritos, Jesus foi o maior de todos. Mas muitos foram os enviados com tarefas, com missões, para auxiliar a humanidade, como prepostos e em nome do próprio Cristo, enviados divinos. Quero crer que, depois de Jesus, ou tirando Jesus, Kardec foi o maior deles. Pelo porte e pelo tamanho da tarefa, e principalmente por vir trazer à lume a promessa cumprida formulada por Jesus antes de partir, de um novo Consolador. Portanto, um ser especial. No meu entendimento, depois do Cristo, o maior de todos. Tantos emissários que Deus nos enviou, e evidentemente não importa muito saber quem é maior ou quem é menor, é importante que aqueles que vieram cumprir suas missões, o importante é que cumpriram suas missões. Mas a tarefa, a missão de Kardec não foi das mais fáceis. Como não são os missionários divinos, não têm tarefa fácil. Por quê? Principalmente porque eles vêm ensinar lições a seres que ainda estão muito atrasados, como nós. Então é preciso
que eles exemplifiquem, que eles vivam, para mostrar que eles não têm facilidades por serem missionários divinos. Se eles que são missionários não têm facilidades, que lições tiramos aí já? Nós que somos endividados, queremos muitas vezes facilidades. Para qualquer tarefa mais especial, a gente exige uma série de regalias e de benefícios. Se os emissários divinos não os tiveram, haja vista o Cristo, que foi crucificado, imagina nós. Será que temos direito de reivindicar qualquer facilidade diante das nossas experiências? Então Kardec veio cumprir uma missão divina. Mas eu pergunto, e nós? Nós temos missão? Cada um de nós, cada um de vocês, cada um de nós que estamos acompanhando esta reflexão, nós temos uma missão? Se você entender que você veio aqui para cumprir algumas tarefas, você pode até dizer que tem uma missão. Mas no sentido mais profundo da palavra, um emissário divino para uma grande obra, aí a coisa muda de figura. Nós temos tarefas, não para a humanidade. Nós temos tarefas para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio benefício. Então nós temos algumas missões, algumas tarefas, alguns objetivos na vida, mas para o nosso próprio benefício. Esses missionários divinos tiveram tarefas para a humanidade. Jesus não precisava estar aqui, ele veio em nosso socorro. E assim muitos outros vieram especificamente para trazer uma grande obra. E temos inúmeros que poderíamos falar. Nós temos algumas tarefas a cumprir em nosso próprio benefício e algumas vezes, conforme nos comportamos e aproveitamos essas lições e utilizamos como exemplo em nossas vidas, nós às vezes podemos auxiliar aqueles que estão mais próximos à nossa volta, mas não chega a ser uma missão divina, no sentido profundo da palavra, de missionário, daquele que vem como um Messias, como veio o Cristo? Não. E nós que temos essas tarefas em nosso próprio benefício, como nos comportamos? Como é que a gente adequa-se a essas tarefas? Muitas vezes reclamando ou pedindo facilidades. Mas temos exemplos a serem seguidos. Kardec, quando tomou ciência de que tinha essa tarefa, de que tinha essa missão, ele buscou mais informações e buscou compreender. Primeiramente, ele fora convidado a tomar ciência de um fenômeno que ocorria já há algum tempo nas festas na França, do movimento de objetos pela imposição de mãos, principalmente de mesas. Mas ele não se deu muito por interessado, porque o seu tempo, como homem de ciência que era, cuidadoso, reflexivo, não dado a futilidades, não se mostrou muito interessado. Mas um amigo o convidou dizendo, certa feita, que as mesas respondiam perguntas daqueles que estavam ao seu redor. Aí ele já começou a mudar de figura, o assunto começou a mudar de figura. E ele pensou, mesas movimentarem-se pela ação do magnetismo era possível, ele entendia como viável. Mas responderem perguntas não, porque mesas não têm cérebro. E resolveu visitar um destes eventos. E ficou surpreso que as mesas respondessem perguntas, e aí pensou que alguma coisa mais profunda por trás havia. E realmente havia, nós hoje sabemos. Mas ele não sabia ainda o que estava por trás. E resolveu tomar mais ciência a respeito do assunto. E começou a receber mensagens para analisar. Começou a formular perguntas, começou a analisar aquele fenômeno.
e percebeu que por trás havia inteligência. Muitas inteligências atuando por trás. E esses seres, que ele denominou espíritos, eles diziam a ele que ele tinha uma missão. Um desses seres, muito especial, conversando com ele, ele percebeu a grandeza desse ser. E pergunta a ele como devo chamá-lo. E ele disse, o ser respondeu, chame-me apenas Verdade. Não revelou efetivamente quem era, até mesmo para não causar problemas. Se o Espírito de Verdade dissesse que era o próprio Cristo, Kardec já estava enfrentando problemas com os proprietários do cristianismo. Imagina se ele diz que estava recebendo mensagens do próprio Cristo. E até mesmo para não exaltar muito o missionário. Mas numa das conversas com o Espírito de Verdade, ele questiona o Espírito de Verdade. Dizem-me os Espíritos que têm uma missão, confirmas? O Espírito de Verdade confirma. Mas respondeu a ele, se aceitares a missão, poderá ser bem sucedido ou fracassar. Mas, por certo, Deus não colocaria uma obra tão importante na mão de um único homem. Se fracassares, outro te substituirá. Aí, se houvesse uma possibilidade de sentir-se exaltado pela missão, outro o substituiria. E o orgulho poderia ser, ou com certeza seria a queda, o fracasso. Mas também acrescentou o Espírito de Verdade, se aceitares a missão, serás perseguido, injuriado, difamado, e poderás viver menos. Olha que proposta. Aceitaram a missão divina sem nenhuma regalia. Se aceitares a missão, serás difamado, perseguido, injuriado. Serás e ainda viverá menos. Olha que proposta. E aí eu me pergunto, se a gente tivesse uma tarefa desse tipo com esta proposta, a gente aceitaria a tarefa? Por certo que não. Porque quando nos propomos a fazer alguma coisa, normalmente a gente quer um retorno, quer algo, espera algo em troca. Ainda mais sendo do Senhor do Universo. Que dá para imaginar quanta coisa a gente pediria para cumprir uma tarefa desse tipo? Como dissemos inicialmente, os tarefeiros divinos missionários não têm regalias. Então ele viveria perseguições como viveu. E ele mesmo depois, numa mensagem, vai dizer que tudo o que o Espírito de Verdade disse, ele viveu. 10 anos depois, essa mensagem. Vai escrever. Tudo que ele viveu. O que o Espírito de Verdade não disse era que as bênçãos que ele colheria por cumprir a missão. Claro, para aceitar uma missão desse tipo, nessa proposta e dessa envergadura, que no início ele nem tinha ideia qual seria o tamanho, precisava um ser especial. Então eu costumo comparar com as portas de Damasco de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso precisou ser preparado antes como doutor da lei, para a partir de uma base de conhecimento pudesse entender a boa nova e levar a outros povos. O contato com as mesas girantes ou falantes para Kardec foi a sua porta de Damasco. O contato com a sua missão, com a sua tarefa. Com o objetivo de estar reencarnado. A que viera. Então era o ser preparado. Da mesma forma que Paulo, ele preparou-se antes, como homem de ciência, estudou. Teve contato com o maior, se não o maior dos maiores gênios na educação, Pestalozzi. Preparou-se. Foi um homem de ciência. Estando abastecido do que era necessário para a missão, desenvolvido o seu intelecto nessa direção, usando a ciência humana, ele estava preparado para a sua tarefa. E aí ele teve contato. A sua porta de Damasco foram as mesas
falantes. Então ele tem essa conversa com o Espírito de Verdade, que faz essa proposta que muitos de nós acharíamos indecorosa. Porque o Senhor do Universo, ao invés de me oferecer facilidades, oferecia dificuldades para um missionário. Mostra, evidentemente, as nossas limitações ainda para a compreensão do que é ser um missionário divino. Portanto, ele recebe a tarefa. Termina a conversa com o Espírito de Verdade, isso está em Obras Póstumas, A Minha Missão. E volta-se para Deus. E eleva a Deus uma das mais belas preces que se tem conhecimento. E diz: Senhor, se vos dignastes a lançar os olhos sobre mim, para satisfazer os vossos desígnios, seja feita a vossa vontade. Olha aí a entrega. Se lançaste os vossos olhos sobre mim para satisfazer os vossos desígnios, seja feita a vossa vontade. Mesmo diante da proposta que tinha pela frente de ser maltratado, injuriado, perseguido e até viver menos, olha só. Ele entrega-se para Deus. Só alguém preparado realmente é capaz de chegar a este nível. Entregar-se, a exemplo do Cristo, evidentemente, o Cristo é hors concours, não dá para comparar. Mas ele entrega-se no cumprimento da tarefa, aceita a tarefa. A minha vida está em vossas mãos, diz ele. Disponde do vosso servo. Olha a humildade presente. Olha a disposição para atender os desígnios divinos, sem a menor ponta de orgulho ou de solicitação, de reivindicação. A minha vida está em vossas mãos. Disponde do vosso servo. Para tão alto empenho, prossegue. Eu reconheço a minha fraqueza. Novamente, a humildade aí. Reconhecendo as limitações humanas. Reconhecendo a limitação do filho perante o pai. Reconhecendo as limitações diante da grandeza da tarefa. Humildade. E não há missionário divino que consiga cumprir uma tarefa, uma missão, sem a humildade e, evidentemente, a ela atrelada a bondade, a caridade. Então ele já demonstra, ao aceitar a missão, numa conversa com Deus, ao voltar-se para Deus, ele demonstra humildade. E continua. A minha boa vontade não falhará. Ou seja, ele ofereceu o que ele podia oferecer, a boa vontade. Mas podem trair-me as forças. Reconhecendo as limitações e as próprias fraquezas físicas, inclusive. Portanto, vontade eu posso oferecer. Mas podem trair minhas forças. Suprir a minha insuficiência. Dai-me as forças físicas e morais que sejam necessárias. Uma prece de humildade diante do Criador. Se colocando à disposição da tarefa, reconhecendo as limitações e pedindo auxílio, o amparo, a proteção para que o fortalecimento para que conseguisse cumprir a tarefa. E isto fica mais claro na continuidade da prece. Sustentai-me nos momentos difíceis e com o vosso auxílio e dos vossos celestes mensageiros esforçar-me-ei por corresponder às vossas vistas. Nem assumiu a condição de que eu farei. Eu esforçar-me-ei, mas preciso, evidentemente, do amparo e da proteção. Um gesto especialmente nesta prece de entrega, reconhecimento das limitações e humildade. Este que era e que foi um missionário, tomando ciência de uma missão divina, em momento nenhum ensoberbece-se.
Em momento nenhum se acha, como a gente diz em linguagem popular, o suprassumo. Não. Ele reconhece suas limitações. E nós, como é que agimos quando somos colocados à frente das nossas experiências necessárias para o nosso próprio crescimento? Como é que a gente se comporta? Ele aceitou. Não sei se vocês perceberam, não teve na conversa dele com Deus apenas entrega, não teve nenhuma reclamação. Já que serei um missionário seu, Senhor, me arruma aí algumas facilidades, recursos financeiros, de repente uma mansão para poder viver melhor e poder cumprir a missão. Não. Ah, mas eu sou um missionário e vou viver menos. Sou um missionário seu e o senhor vai me deixar perseguir e injuriar e assim por diante. Não, não reclamou. Colocou-se à disposição com humildade. Não solicitou absolutamente nenhum privilégio. E no sentido até material não esteve. Teve dificuldades, teve trabalho, teve que bancar do seu próprio bolso muitas questões ligadas à doutrina nascente. Entregou-se ao Senhor e fez uma coisa interessante ainda. Confiou. Se resolvestes lançar os olhos sobre mim para cumprir os vossos desígnios, estou à sua disposição. Disponde do vosso servo. Ou seja, confiou. Confiou no Senhor, confiou na tarefa e disponibilizou-se para ela. Aí fica a questão: e nós? Como é que nos comportamos diante das nossas tarefas do dia a dia? Dos desafios que a vida apresenta? Já paramos para pensar que todo desafio que a vida apresenta só tem uma finalidade? O nosso próprio crescimento. Não é nem para terceiros, é para nós. Porque ainda somos aprendizes. Ainda somos pequenos. E quanto menores somos, maiores achamos que somos. Há um paradoxo nisso. Somos pequenos. Importantes na obra divina, um investimento divino, somos. Mas ainda em busca de angariar os recursos necessários para corresponder às vistas divinas. Portanto, tudo que a vida nos apresenta é convite para o nosso próprio aprendizado, para o nosso próprio crescimento. O que a gente faz? Normalmente reclamamos. Reclamamos, às vezes, daqueles que estão na jornada conosco, na caminhada conosco, aprendendo junto e compartilhando suas experiências conosco, que nos convidam ao aprendizado de alguma lição, seja a paciência, a tolerância, a compreensão, porque aqueles que estão à nossa volta estão a ofertar-nos as lições, estão a ofertar-nos a oportunidade de aprendizado. Tudo que a vida nos apresenta é um convite ao aprendizado. Reclamamos? E muito. Ainda. Ao invés de perguntarmos as experiências, que preciso aprender? Que preciso aprender com este ser difícil que está na minha família? Que preciso aprender com o patrão mais complicado? Que preciso aprender com os colegas, com os amigos difíceis e às vezes perturbados? Que preciso aprender? É isso. E além do que? Confiamos nos desígnios de Deus? Se entendemos que Deus é justo, o que nos acontece, justo é. E Deus, sendo bom e misericordioso, aquilo que nos acontece tem uma finalidade útil. Confiamos nisso? Ou na primeira adversidade, reclamamos de alguém à nossa volta? Culpamos alguém?
Quando não encontramos alguém ao nosso alcance para responsabilizar pelas experiências que a vida nos chama, nós colocamos Deus na conta. Deus não é justo, eu não merecia isso, ou coisas desse gênero. Quantos de nós ainda fazemos isso pela vida, mesmo tendo ao nosso dispor as lições do Cristo mostrando a bondade e a misericórdia de Deus, tendo as lições esclarecedoras da doutrina espírita também nos alertando de todas essas questões, nos dando resposta de que somos, de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos aqui. Mas confiamos. A fé nossa já é suficiente para mover montanhas, e neste mover montanhas é mover as montanhas das nossas imperfeições, mas também nos colocar na condição de confiantes nos desígnios divinos. Como agimos diante das experiências que temos que enfrentar, que a vida nos convida e assim por diante? Como nos colocamos? Como agimos diante delas? Buscamos olhar para cada vírgula em nossas vidas e verificar que preciso aprender? Como é que a gente age? Como é que está o nosso nível de relação com Deus? Como é que está o nosso nível de confiança? Será que a nossa fé ainda não atingiu o tamanho de um grão de mostarda? Porque se atingiu o tamanho de um grão de mostarda, nossa fé deve ter o nível de confiança necessário. Como nos diz Haroldo Dutra Dias, a evolução da fé humana passou pelo medo, veio a crença infantil ainda e imatura, a crença cega, e depois foi convidada a evoluir para a fé raciocinada. Como nos propõe Kardec, só esta é inabalável. Só a fé que nós raciocinamos e fortalecemos, observando Deus através da obra, sentindo Deus através das boas emoções, dos bons sentimentos, das ocorrências da vida, só esta fé nos leva à confiança. E a confiança nos leva a compreender que as experiências da vida não são punição, castigo, maus trato de Deus, que Deus não tem filhos privilegiados, que Deus não é carrasco, não é vingativo, não é punitivo. Nos leva a compreender que aquilo que Deus permite em nossas vidas tem o papel de auxiliar o nosso próprio crescimento. Já temos esta fé? Ela já atingiu este tamanho de um grão de mostarda? É tão pequenininho um grão de mostarda? Ela já atingiu esse nível de estabelecermos uma relação de confiança em Deus. Não é Deus confiar em nós, é nós confiarmos nele. Ele sabe do que somos capazes. É nós confiarmos nele. Nós é que somos limitados ainda. Então, como é que agimos? Como é que a gente se comporta diante dessas situações? E outra questão, não é só como é que agimos, às vezes até nem agimos, então, e agimos diante daquilo que somos convidados a experienciar. Mostramos que já temos grandes conquistas em nós mesmos quando as dificuldades aparecem, principalmente nas nossas relações com nossos irmãos de jornada, seja no ambiente familiar, no lar, seja no ambiente social, mas principalmente no lar. Como é que a gente age? Como um peso, a vida é um pesadelo, ou como a vida é uma oportunidade? Aqueles que estão à nossa volta são companheiros, parceiros nesta oportunidade. Como é que nos comportamos? Precisamos pensar nisso, principalmente nos dias atuais em que estamos vivendo. Os dias são chegados. Não é para extermínio, não é para o fim de mundo, como alguns pregam, entenderam equivocadamente as profecias, mas é um momento de transição. Deus já nos mandou tantos recursos, através de tantos emissários, nos mandou desses recursos o destaque de 3 grandes revelações, com Moisés, com Jesus e com a doutrina dos Espíritos. Eu costumo dizer que com Moisés
mais genericamente, o que não fazer, com Jesus o que fazer, e com a doutrina dos Espíritos, como e por que fazer. Então temos aí tudo o que precisamos, só depende de nós usarmos. Ao invés de reclamarmos e perdermos tempo com lamentações, aproveitarmos o tempo que temos, que é precioso, que Deus nos oferece de estarmos aqui, e colocarmos em prática e aproveitar as lições que estão disponíveis. Quero crer que tudo o que precisamos está à nossa disposição. E digo quero crer porque lembro de uma mensagem do Espírito de Verdade que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, quando o Espírito de Verdade nos diz, falei há pouco, o Espírito de Verdade é o próprio Cristo. Se você tem dúvidas, leia esse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo e reflita sobre as mensagens do Espírito de Verdade, você vai entender que é o próprio Cristo. Mas o Espírito de Verdade nos diz, Deus dirige aos vossos corações, através do Espiritismo, um supremo apelo, escutai-o. Deus dirige aos nossos corações, através do Espiritismo, um supremo apelo, escutai-o. Já dirigiu apelo das mais variadas formas. Já dirigiu apelo através de Moisés, já dirigiu apelo completo através de Jesus. Reviveu Jesus, reforçando e nos trazendo o apelo supremo, o conjunto da obra, fechando a obra, nos trazendo o apelo divino supremo aos nossos corações. Portanto, quero crer que temos tudo o que precisamos. O que vamos fazer disso? Vamos continuar lamentando, retardando, perdendo a oportunidade, de repente até perdendo a oportunidade de ficar neste paraíso chamado Terra e tendo que reencarnar num mundo primitivo porque não acompanhamos o progresso. O que estamos fazendo dessas oportunidades que o Senhor nos oferece? E este, através do Espiritismo, para nós espíritas principalmente, a quem muito foi dado, muito será cobrado. É o supremo apelo divino, é o maior apelo divino aos nossos corações. Então, precisamos fazer isso, uso. Como diz o Espírito da Verdade, encerrando essa mensagem, diz, escutai, escutai o apelo. Estamos verdadeiramente escutando o apelo divino ou estamos aí nas ilusões, nos enganando e fazendo de conta? Não dá mais para fazer de conta. É preciso que escutemos apelos divinos e façamos o uso de todos os recursos que Deus nos mandou para fazermos a nossa edificação, edificarmos nosso futuro, construirmos o nosso futuro, tirarmos de nós o homem velho e colocar um homem novo. O homem amorável, o homem humilde, o homem no sentido de ser humano. O ser humano caridoso, amoroso, que possa cumprir a proposta do Cristo de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O que está nos faltando? Apenas cumprir. Apenas colocar em prática o amor. Tenho dito em algumas palestras que nos falta fazer? Amar. Só nos falta amar. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a vocês que estão nos visitando nesta reflexão, a minha gratidão pela paciência e pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo que virtualmente. Encerremos a nossa reflexão, mais uma vez agradecendo a Deus pelo amparo, a Jesus pela presença, os bons espíritos, os mentores espirituais que nos auxiliam, que nos inspiram e nos orientam, por mais esta oportunidade, principalmente entre tantas oportunidades, que possamos aproveitar cada dia das nossas vidas para colocar em prática as lições, principalmente, especialmente as lições que o Cristo nos trouxe, revivida pela doutrina dos Espíritos. Portanto, a nossa gratidão a Deus, gratidão a Jesus, e neste momento que estamos homenageando um pouquinho antecipado o codificador da doutrina espírita Allan Kardec, a nossa profunda gratidão a Kardec. Só por ele temos a oportunidade de ter ao nosso alcance essa doutrina maravilhosa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, amigos espirituais que nos inspiram e nos orientam. E obrigado, Allan Kardec.